Olá, eu sou o Carlos Alberto, espero que estejam todos bem. É com muita alegria que estamos mais uma vez aqui reunidos para falar do Evangelho de Jesus. Que Jesus abençoe e envolva todos aqueles que estão assistindo a este vídeo com muita paz, muita harmonia, que possamos, por esses breves instantes, elevar nossos pensamentos ao Mestre Jesus e que todos os ensinamentos contidos na mensagem de hoje possam contribuir para a nossa elevação moral, espiritual. Convidamos todos a visitar as redes sociais do Frei Anselmo, o Instagram, Facebook, o site, enfim, todas as mídias sociais, fortalecendo e ampliando as possibilidades de disseminação do Evangelho de Jesus. O nosso tema de hoje, dando continuidade aos estudos do livro Caminho, Verdade e Vida, a mensagem número 153, que tem como tema passes. É uma mensagem absolutamente relevante, porque nos fala sobre o passe, que é a base, né? Quando falamos em assistência espiritual, inevitavelmente somos levados a pensar no passe. Toda assistência espiritual tem um passe. Embora sabemos que quando falamos em assistência espiritual, realmente a amplitude que envolve as dimensões, que envolve uma assistência espiritual, o passe é uma delas, mas de uma relevância, de uma importância ímpar. E não podemos deixar de comentar e de entender a importância, a relevância da postura daquele que recebe, mas também daquele que aplica o passe. E é sobre isso, sobre esse tema, que nós vamos, por esses breves instantes, refletir. Essa mensagem está no livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado pelo nosso querido Francisco Cândido Xavier. E ela, logo na introdução, ela nos traz a seguinte mensagem evangélica. E rogava-lhe muito, rezando: minha filha está moribunda, rogo-lhe que te venhas e lhe impõe as mãos para que sare e viva. Muito bem, essa passagem bíblica está no capítulo 5, versículo 23 do Evangelho de Marcos. E ela narra o momento em que Jairo procura Jesus, desesperado, com uma filha doente à beira da morte, e ele peça que Jesus lhe faça a imposição de mãos. Mas depois, dando continuidade a esse livro, mas na continuidade, Emmanuel vem nos dizendo, por intermédio da psicografia de Chico Xavier, ele diz assim, que Jesus impunha as mãos nos enfermos e transmitia-lhes os bens da saúde. Seu amoroso poder conhecia os menores desequilíbrios da natureza e os recursos para restaurar a harmonia indispensável. Nenhum ato do Divino Mestre é destituído de significação. Reconhecendo essa verdade, os apóstolos passaram a impor as mãos fraternas em nome do Senhor e tornavam-se instrumentos da Divina Misericórdia. Ele continua. Atualmente, no cristianismo redivivo, temos de novo o movimento socorrista do plano invisível. Através da imposição das mãos, os passes como transfusões de forças psíquicas em que preciosas energias fluem. E ele continua. Dos mensageiros do Cristo,
para os doadores e beneficiários. Representam a continuidade do esforço do Mestre para atenuar os sofrimentos do mundo. Seria audácia por parte dos discípulos novos a expectativa de resultados tão sublimes quanto os obtidos por Jesus junto aos paralíticos, perturbados e agonizantes. O Mestre sabe, enquanto nós outros estamos aprendendo a conhecer. É necessário, contudo, não desprezar-lhe a ação, continuando por nossa vez a obra de amor, através de mãos fraternas. Onde existe a sincera atitude mental do bem, pode estender-se o serviço providencial de Jesus. Ele conclui dizendo assim: não importa a fórmula exterior, cumpre-nos reconhecer que o bem pode e deve ser ministrado em seu nome. Então nós já poderíamos começar nossas reflexões aí pelo fim, né? Porque quando ele diz, né, que cumpre-nos reconhecer que o bem pode e deve ser ministrado em seu nome. Porque enquanto seguidores de Jesus, o que é ser seguidor de Jesus? É seguir os seus ensinamentos, né? É seguir o seu exemplo. Então, quando falamos ser seguidores de Jesus, é esse o grande objetivo. Ter Jesus como referência. É buscar no Evangelho de Jesus as orientações para que toda a nossa atitude, nossas atitudes, nosso comportamento, principalmente no exercício e na vivência da doutrina. Porque Jesus nada escreveu. O que Jesus fez foi deixar exemplo. Ele vivenciou o amor. Ele vivenciou as virtudes. Quaisquer que sejam elas, Jesus vivenciou na plenitude. Então essa mensagem, esse capítulo, né, tão bem escrito por Emmanuel, nos convida a refletir sobre a relevância e a importância do passe. Porque quando nós estudamos nas escolas de espiritismo, são inúmeras aulas e capítulos dedicados ao estudo do passe, das energias que emanamos na aplicação dos passes. Então aqui quando o Jairo procura Jesus, naquela época, passados aí 2024 anos, 2025 anos, nós sabemos o quanto que ele já tinha esse conhecimento, porque as curas que Jesus executava ficavam famosas, as informações, as notícias corriam. Assim como hoje nós ainda estamos recebendo notícias e informações sobre tudo que Jesus fez naquela época, tudo que Jesus fez, tudo que ele vivenciou na prática, ainda são as nossas referências. Isso é importante que seja colocado. Mas Emmanuel, quando ele diz ali que Jesus impunha as mãos nos enfermos e transmitia-lhes os bens da saúde, já demonstrando aí o quanto que a imposição de mãos efetua a cura. Agora, obviamente, que é importante, já de antemão, deixar claro que tem dois aspectos e tem dois indivíduos normalmente envolvidos nesse processo. Então, quando falamos em aplicar um passe, estamos falando numa assistência espiritual, numa casa espírita, kardecista, seja na igreja católica, nossos irmãos católicos, quando acontece ali um batizado, por exemplo, ali existe um processo ali de imposição de mãos. Nossos irmãos evangélicos também, é comum os pastores usar esse procedimento de imposição de mãos, assim como nossos irmãos da Umbanda, do Candomblé, enfim, é muito comum esse processo de aplicação de passes. E na doutrina espírita não haveria de ser
diferente o processo de aplicação de passes. Mas é fundamental ressaltarmos aqui a importância e a relevância da preparação do médium, do estudo, do médium saber exatamente o que ocorre ali em todo o processo de aplicação de passes. Tudo que está envolvido ali nesse procedimento, que envolve as energias, os fluidos que são doados ali pelo médium, mas também os fluidos presentes naquele ambiente, que deve ser devidamente preparado. E todas as pessoas que participam do processo, porque quando o médium aplica o passe, existe a doação da sua energia, dos seus fluidos, mas também da doação de energia de toda a equipe ali presente. Os médiuns que estão na sustentação, os dirigentes daquela assistência, todos estão envolvidos nesse processo de doação. Além, obviamente, da palestra, quando entramos numa assistência espiritual, estamos ali na sala de palestra, ali já começa todo o processo. Ali já estamos recebendo os fluidos, as energias emanadas naquele ambiente devidamente preparado. Um outro detalhe muito importante é que um ambiente onde são aplicados passes, um ambiente onde se pratica assistência espiritual, é um ambiente extremamente preparado pela espiritualidade. Então, quando uma equipe de trabalhadores adentra uma sala, uma câmara de passe, uma sala de palestra, aquele ambiente já estavam ali presentes toda uma equipe espiritual que preparou o ambiente, que fez aquela limpeza fluídica tão necessária. Então, quando os trabalhadores chegam, eles vão dar uma continuidade, nesse processo, mas que já foi devidamente começado anteriormente pelos trabalhadores do mundo espiritual. É algo assim muito relevante, é algo muito significativo e é algo muito importante que se tenha consciência, para que quando adentrarmos ao ambiente onde vai acontecer uma assistência, que realmente cheguemos a esse ambiente devidamente preparados, espiritualmente, psicologicamente, com plena noção da responsabilidade que assumimos quando somos treinados, preparados, convidados para exercer essa atividade voluntária numa casa espírita. Então, essa mensagem, Emmanuel, nos remete ao tempo em que Jesus estava encarnado entre nós, em que trouxe, dentre inúmeras lições, essa de extrema importância e relevância, esse ato que nós continuamos repetindo até hoje. Embora as técnicas elas vão também se modificando, vão se modernizando, à medida que os médiums, à medida que o espiritismo vai progredindo, vai assimilando novos conhecimentos, então cada vez mais a prática ela é fundamentada, ela fica na carga do médium, a grande parte da responsabilidade, do seu padrão mental. Cada vez mais o médium sabe o quanto que a sua emanação energética, flui do seu corpo mental, do seu centro de força. Então todo aquele movimento que antigamente era muito comum, a tendência é ir diminuindo cada vez mais. E esse processo mente a mente, ele vai se fortalecendo. E aquilo que Emmanuel nos diz quando ele coloca assim, que atualmente no cristianismo redivivo temos de novo o movimento socorrista do plano invisível, através da imposição de mãos. Então os passes como energias psíquicas, em que preciosas energias fluem. Então ele diz assim, que
é importante colocarmos aqui, falamos um pouco daqueles que recebem o passe. Qualquer que seja a instituição religiosa, aqueles que e é interessante, meus irmãos, minhas irmãs, nós colocarmos, conforme o próprio Emmanuel nos coloca ali, nos diz que o Mestre sabe, enquanto nós outros estamos aprendendo a conhecer. Então, ele conclui dizendo: é necessário, contudo, não desprezar-lhe a lição, continuando por nossa vez a obra de amor através de mãos fraternas. Nosso irmão Tadeu de Araxá, da Casa do Caminho, um local muito conhecido, né, no movimento espírita, ele costuma dizer, né? Usa, Senhor, minhas mãos. É um poema, uma música muito bonita que o coral Terezinha das Flores canta. É muito significativo quando nos prepararmos para aplicar os passes, nos remetermos e rogarmos à espiritualidade, aos mensageiros de Jesus, que usem nossas mãos. Usa, Senhor, nossas mãos, que as nossas mãos possam ser um instrumento de trabalho da espiritualidade, que por intermédio das nossas mãos, nossas mentes, nossos corações, nós possamos, que possa dali fluir energias benfazejas. Então é muito importante que naquele momento em que estivermos aplicando o passe, né, seja um passe anímico, onde a doação de energia ela é específica só do médium, ou aquele trabalho realmente mediúnico, onde a doação de energia é do médium, mas também da espiritualidade. Sabemos que existem várias modalidades, né, de assistência, de aplicação de passes, mas em todas elas é necessário que haja amor, que haja consciência, que haja esse espírito de caridade, de consciência de que estamos ali doando o nosso melhor, de que estamos transmitindo para aquele nosso irmão o que temos de melhor em nossos corações. E com certeza aquele irmão, ele vai receber toda essa carga, né? Toda essa potência de energia por intermédio da nossa aplicação de passes. Mas é importante também que os nossos assistidos, aqueles que vêm buscar a nossa energia, vêm buscar a cura, vêm buscar o alívio na casa espírita, né? Que eles também, no momento da palestra, no momento do acolhimento, eles possam ir sendo conscientizados quanto à sua postura, quanto da importância da postura de recepção, da importância de se colocarem, né, à disposição da espiritualidade, para que realmente toda aquela movimentação de amor, de energia, realmente faça toda a diferença na sua vida, no seu padrão mental e na sua saúde. Obviamente que em função do seu merecimento, porque nós, como Jesus mesmo disse, né, vá sempre após fazer a imposição de mãos, ou quando ele praticava uma cura, ele sempre dizia: vá, a tua fé te curou. Deixando muito claro que quanto à responsabilidade desses nossos irmãos pela cura, pelo alívio dos seus males, o quanto é importante essa consciência de que estamos no mundo de provas e expiações, de que realmente nenhum espírito encarnado aqui na Terra está livre de passar pelas expiações, pelas provações. Mas é importante essa consciência do quanto isso é necessário, do quanto todo esse processo faz parte da evolução do espírito humano. Então, muitas vezes, o passe, a assistência espiritual vai nos trazer um alívio,
vai nos trazer um conforto, mas nem sempre vem a cura completa. Mas a simples consciência de que estamos num mundo de provas e expiações, de que as provas, os desafios aos quais somos submetidos, são necessários para a nossa evolução, para o nosso crescimento. Mas ainda voltando aqui ao texto da mensagem de Emmanuel, ele diz assim: onde existe a sincera atitude mental do bem, pode estender-se o serviço providencial de Jesus. Olha que lindo isso, né? Não importa a forma exterior, cumpre-nos reconhecer que o bem pode e deve ser ministrado em seu nome. Então, voltando aqui à parte final dessa mensagem, quando vem nos esclarecer o quanto precisamos estar conectados com a equipe espiritual, com os protetores espirituais, com os mentores daquela assistência. E, acima de tudo, sempre ter em mente que quando adentramos num trabalho de caridade, num trabalho voluntário, nós estamos ali a serviço de Jesus. Essa consciência é fundamental de que estamos servindo ao Mestre. E é a Ele que devemos emanar, é na sintonia de Jesus que devemos adentrar quando estivermos nesse trabalho, quando estivermos desenvolvendo o trabalho voluntário, quando estivermos ali na tarefa, quando estivermos ali fazendo a nossa imposição de mãos, estivermos ali doando energia, doando amor. Então envolver aquele nosso irmão por intermédio de uma atitude mental positiva, elevada. Dessa forma, nós vamos doar, mas também vamos estar recebendo. Porque quando fazemos o bem, recebemos muito mais do que doamos. Então que Jesus nos abençoe, que possamos continuar firmes, determinados na tarefa de trabalho no bem, que nunca percamos a consciência do quanto é importante, do quanto é relevante a nossa atividade, o nosso trabalho dentro da seara espírita, o bem que fazemos para aqueles que nos procuram, receberemos, obviamente, né, numa percentagem muito maior. Então que Jesus nos abençoe, que Jesus se faça presente em nossas vidas, nos iluminando, nos abençoando sempre. Mais uma vez convidamos todos a visitar as redes sociais do Frei Anselmo. Que Jesus nos abençoe. Graças a Deus.